Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa videoaula de hoje, né? A gente tem aqui um mockup que foi gerado por um projeto, tá? A gente tem um projeto aqui, ó. Eu fiz um mockup em cima dele. E desse mockup vai gerar a minha dentina, né? Eu vou aplicar toda a parte de dentina no mockup e vou transferir aqui para minha estrutura, que foi reduzida a partir daquele projeto ali, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, sempre, na hora que eu estou analisando aqui, utilizando o mockup, é nunca deixar o mockup passar em cima da borda incisal, tá? Porque depois, na hora que eu aplicar a cerâmica, se eu for remover esse mockup aqui, eu vou arrancar toda a cerâmica que tiver aqui, né? Eu vou arrastar a cerâmica junto. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer um mockup correto, tá? Ó, em cima da borda incisal, nunca passando para a palatina, para não gerar retenção. Tirar qualquer retentividade que ela fique aqui, né? Para que eu possa depois remover com facilidade, ó, tá? Ó, aqui tá com um pouquinho de dificuldade para remoção. Então, eu já vou fazer o que? Eu já vou cortar aqui, ó. Tem uma retençãozinha aqui, ó. Já pego aqui o meu bisturi e vou remover, ó. Tem aqui e tem uma retentividade aqui também, ó. Então eu tiro todas as retenções para que a hora que eu for remover a minha dentina, esse mockup, essa muralha, ela seja sacada com facilidade, né? Ela não pode estragar a minha aplicação, tá? Vamos ver se agora a gente consegue remover com maior facilidade, ó. Ó, ainda tá um pouquinho agarrado aqui, ó. Deve ser esse rebordinho aqui. Vamos tirar mais um pouquinho. Se você não tirar essas retenções, depois na hora de você sacar a dentina, você não vai conseguir remover. Então, agora sim, ó. Agora ela tá saindo fácil, tá? A gente eliminou essas retenções. Vou tirar um pouquinho mais aqui para garantir o nosso trabalho. Pois não tem nenhum tipo de surpresa, tá? É bom tirar ficar esse restinho aqui, ó, pode sair na tua cerâmica, depois carbonizar lá dentro da cerâmica, né? Então vamos tirar tudo para poder ficar bem bacana aí, tá? Vamos lá, primeiro passo, né? Primeiro passo é fazer o isolamento desse mockup agora. Fazer isolamento. Não precisa você ter um grande excesso aqui, tá, pessoal? Não precisa deixar empoçar o isolante aqui na muralha, né, no silicone, tá? Senão você vai gerar micro bolhas, micro porosidades na tua cerâmica. Isolei. Agora eu vou manipular minha cerâmica. Dentina, ó, dentina 2. Agora é uma quantidade maior de cerâmica que a gente vai utilizar, né? Então posso dar uma caprichada aqui na quantidade, tá? Como eu já comentei em vídeos anteriores aí, em algumas perguntas, eu gosto muito desse líquido aqui da Creation. Pode ser o ml, pode ser o mlh também. Eu adoro esse líquido, eu acho que ele dá uma viscosidade bacana na cerâmica e ele volatiza fácil, né? Ele não me ocasiona nenhum tipo de problema depois na hora da queima. Ele volatiza fácil, né? Não preciso deixar tanto tempo de manutenção, tanto tempo de pré-aquecimento, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Então eu não mudo, né? Eu posso mudar de cerâmica, mas eu não mudo o líquido. Esse líquido aqui já é o único que eu venho usando aí há mais de 10 anos. Aí eu uso só o líquido Creation, né?
É bom a gente manipular bem, né, a cerâmica. Eu vejo que tem alguns profissionais que não manipulam, tal, colocam direto líquido. Assim, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Não é o jeito, vamos colocar aí, não é que seja o jeito mais correto ou que seja incorreto, mas é o que eu me adaptei melhor em trabalhar. Eu gosto bastante de trabalhar assim, tá? Por quê? Porque a gente utiliza uma grande quantidade de massa, não é pouquinha massa, né? Então tem que manipular mesmo, para ela poder ficar na consistência que eu preciso, tá? Pessoal, as perguntas aí, se o pessoal estiver entrando, fazendo pergunta, eu não tenho como estar olhando agora as perguntas, tá? A gente no final dá uma olhadinha aí, se der tempo, a gente dá uma conversada com vocês em relação às perguntas, né? A gente vai focar aqui mais em fazer mesmo, hoje, né? Para depois tá vendo as perguntas. Pincel que eu utilizo, ó, pessoal, o pessoal pergunta bastante, ó. Adoro esse pincel aqui, ó. Esse é o número 6 Bold, tá? Da Hempert, o Lay Art, tá? Lay Art, o Bold, né? Tem o Bold e tem o Style. Eu prefiro o Bold, tá? Tem o Slim, desculpa. Tem o Bold e tem o Slim. Eu prefiro o Bold, tá? Mas os dois são excelentes. Então como o meu interesse aqui é poupar o tempo de eu formar toda essa dentina, né? Olha só, eu vou aplicar aqui na muralha, ó, fazer tipo uma raiz aqui, ó. Posso aplicar um excesso, ela tem que estar mais líquida, né? Para que ela possa se modelar na estrutura. Se a cerâmica estiver seca, você não vai conseguir encaixar ela na estrutura, tá? Então é bem simples. Isso aqui hoje, lá no laboratório, quando eu estou fazendo a reabilitação, essa parte hoje não sou eu mais que faço. Eu já recebo pronto, né? Eu desenvolvi essa metodologia aqui para poder fazer dessa maneira. E aí os meninos que me ajudam, eles já fazem essa dentina e já me deixam pronto já a dentina, né? Eles fazem essa parte que colocam no mocap. No começo, quando eles não tinham ainda a experiência, eu fazia os cortes na dentina. Né? E eles me entregavam já com essa parte do mocap pronta, tá? É muito simples, isso aqui é uma coisa muito simples, uma técnica que eu acredito que não vou te falar que é uma técnica minha, porque eu acho que algumas pessoas já devem utilizar, né, dessa maneira, tá? Mas a metodologia de aplicação aí é dessa maneira que eu faço, tá? Esse vai dar certo hoje, né? Hoje ao vivo aqui na live no Instagram, às vezes né, pode ser que saia tudo grudado, vai saber, né? Então olha só, pessoal, preenchi todos eles, né, no formatinho de raiz, tá? Você pode até preencher um pouquinho mais se quiser, né? O interessante é que eles extravasem, tem que extravasar em cima da estrutura, tá? A estrutura tem que encaixar dentro da cerâmica aqui. Vamos lá. Então, posiciono aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para vocês poderem acompanhar melhor. Faço o posicionamento, né, em cima da estrutura. Eu preciso vibrar um pouquinho, então eu vou ter que tirar um pouquinho do foco de vocês aqui para poder fazer uma vibração aqui, tá? Ó, extravasou. E aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho mais de cerâmica e vou infiltrar aqui nesses espaços, ó. Era pra gente ter feito isso aqui ontem, mas o Instagram não deixou. Tava bem ruim o Instagram ontem, né? Na verdade, Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente não tava conseguindo fazer muita coisa ontem nas redes sociais aí, né? Então, acabou que a gente não conseguiu
não conseguimos fazer a live aí. Só as perguntas, no final a gente dá uma conversada, porque eu tenho que estar mais concentrado aqui para não errar, tá? Não fica feio errar aí na frente de todo mundo, né? Acho que alguém perguntou isolante. Não respondeu. O isolante é um isolante da Ivoclar, tá? O separador líquido da Ivoclar. Assim, eu testei vários, viu? O que dá certo é esse, tá? O que eu consegui aí uma assertividade maior é exatamente esse aí. Vou colocar um pouquinho mais de dentina aqui. Porque é o seguinte, pessoal, eu preciso fazer que essa dentina ela abrace toda essa estrutura, né? Se ela não abraçar a estrutura, eu não vou conseguir tirar ela, tá? Ela vai sair junto na muralha. Ela precisa ficar com uma retenção agora, né? Envolver toda essa estrutura de zircônia, né? Se você quiser fazer no metal, por isso que eu sempre falo, pessoal, a minha técnica, o pessoal fala, ah, mas é zircônia, eu não vou fazer teu curso porque é zircônia, eu não vou fazer teu curso porque isso e tal, porque eu não utilizo essa cerâmica. É uma filosofia de trabalho, pessoal. Não é uma questão de cerâmica, não é uma questão de estrutura. Você pode utilizar essa técnica com qualquer coisa, com qualquer cerâmica, com qualquer subestrutura, né? Metal, zircônia, monolítica. Se você quiser fazer só vestibular, você pode estar utilizando a muralha para fazer isso também. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso, né? Que a minha técnica, ela está voltada, minha metodologia, digamos assim, né? Que eu sempre costumo dizer que eu não tenho uma técnica, né? Que eu tenho uma metodologia de trabalho. Porque a técnica, eu teria que ter inventado ela, né? Toda, teria que ter desenvolvido tudo isso, né? E na verdade eu peguei um pouco de cada profissional, né? Tem um pouquinho do trabalho do Juvenal, tem um pouquinho do trabalho do Jungo Endo, tem um pouquinho do trabalho do Stefan Pitcher, tem um pouquinho do trabalho do Pablo, tem um pouquinho que eu aprendi de cada um, né? E eu montei com algumas particularidades minhas, é lógico, tem o meu também, tem o meu DNA aqui também, né? Mas é uma metodologia, e eu vejo assim que a gente está cercado de excelentes profissionais e a gente pode aprender um pouco com cada um, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu somei tudo que me fez melhorar o meu trabalho, somei o que eu achei de mais útil e coloquei no meu dia a dia aqui, tá? A gente produz muito, né? A gente tem uma quantidade boa de protocolos, então eu sempre fui preocupado em aumentar a minha produtividade, a produtividade da minha equipe, né? Por isso que eu vou utilizando essas metodologias aí, tá? Sempre na ideia de conseguir produzir mais e melhor, né? Vou pegar um papel para eu poder... Eu preciso secar um pouco agora, tá, pessoal? Essa cerâmica, para que ela possa sair também, né? Ela possa desgrudar do mocap, tá? Então eu vou pegar um papel e vou fazer, né, essa absorção aqui, ó. Vou absorver esse líquido em excesso que está aqui, ó, para que eu possa sacar isso da muralha, tá? Então o excesso, ó, é importante você tirar, senão também vai sair na muralha, tá? Então vocês observem que eu cobri a parte palatina de cerâmica para que ela possa ajudar a reter, né, essa porcelana aqui, essa cerâmica, ela possa ficar retida na estrutura. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir, tá, pessoal? Não vou conseguir retirar, tá? Aí alguns falam, pode fazer com secador, pode fazer com outras coisas. Olha, pessoal, eu sempre fiz assim, né? Então, como eu sempre fiz assim, eu posso garantir o resultado dessa maneira aqui, né? Vamos ver se vai sair agora, tá? Ó, primeiro eu venho soltando, ó, a parte posterior, ó, sem soltar tudo de uma vez, ó. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, colocar um pouquinho mais de cerâmica aqui. Ó, tem que soltar essa parte posterior primeiro, ó. Tá, ó, soltei o lado direito,
Sorteio o lado esquerdo. Aí eu vou abrir toda a parte posterior, ó, venho abrindo, porque se eu arrastar direto para vestibular, é bem provável que as ameias, né, elas vão arrastar a papila, ó. Não ficou nada ali, ó, não ficou nada de cerâmica, tá? Vê se deu certo, ó. Olha lá, ó. Copiou do jeito que tava. Agora é claro, eu preciso modelar, né? Preciso modelar essa cerâmica e fazer os cutbacks para que eu possa colocar para queimar. Então como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou encostar a cerâmica aqui, ó. Vou encostando ela no rebordo, encostando ela na estrutura, condensando ela aqui para a estrutura, ó. Tá? Aqui onde faltou, ó, por exemplo, aqui faltou um pouquinho, ó. Eu tenho que preencher, tá? Porque a minha ideia agora é trabalhar com a redução. Eu só vou reduzir para que ela tenha contração e depois eu vou fazer a estratificação. Eu vou colocar as massas de efeito, né? Vou estratificar, tá? Então, cuidando para não perder o volume, tá, pessoal? Não posso perder esse volume. Eu já consegui delimitar isso com o meu mockup, né? Eu já tenho um volume correto ali. Aí essas partes aqui que ficaram a rebarba, ó, você pode remover, tá? Pode fazer a remoção delas, ó. Tá um pouquinho úmida minha cerâmica. Vou tirar um pouquinho essa umidade, tá? Ó. Vamos lá, primeiro a gente vai trabalhar toda a vestibular, né? Eu posso estar utilizando aqui, ó, para remover agora essa parte das ameias, ó. Eu estou utilizando uma espátula, tá? Para ser um pouco mais eficiente, ó. Remover mais rápido um pouco, ó. Tá? E eu venho com o pincel e vou modelando essa raiz, ó. Eu preciso formar o que? A raiz, né? Preciso essa parte que eu removi é a parte que eu vou deixar para entrar com o tecido gengival. Muita pergunta, muita gente participando aí, pouquinha gente, como é que tá isso? Bastante gente. O pessoal tá gostando? Já tinham visto esse tipo de trabalho? Estão falando que vão utilizar essa técnica já na semana que vem. Ah, que legal, ó. Isso é massa, isso é bacana, meu. É vocês aprenderem algo que vocês possam estar utilizando mesmo, né, no dia a dia, tá? Eu tento passar sempre um pouquinho para vocês, né, pessoal? É difícil. Só por rede social a gente passar a técnica inteira, né? Eu vejo que o pessoal às vezes fazem algumas perguntas que é complicado eu explicar, né? Num vídeo ou numa live. É bem demorado, né? Se fica um trabalho desse aqui para fazer dessa maneira, eu consigo acelerar muito esse processo com esse mockup, né? Veja só, quanto tempo eu demoraria para fazer isso manualmente? Pensando em qual anatomia que eu iria utilizar, como eu iria fazer. Aqui eu consegui copiar o meu projeto, né? O provisório, né? Vamos colocar o provisório ou o enceramento que foi utilizado como projeto, tá? Então isso é muito interessante, né? Eu vou trabalhando sempre dentro das dimensões do meu projeto, tá? E trabalhando com a contração da cerâmica também. Teve gente que falou que já tentou várias vezes com o Picocep, mas não deu certo. Não, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Picocep não dá certo, tá? Primeiro, ele destrói teu pincel. Segundo, ele
contamina a tua cerâmica, porque ele não volatiza a baixa temperatura. Esse isolante, ele vai volatilizar em baixa temperatura, tá? Vou pegar ele aqui, colocar aqui na tela para vocês, ó. Separador líquido da Ivoclar, tá? Esse é o isolante que vocês devem estar utilizando. Ivoclar depois me paga os royalties, né? Pela técnica, que só eu consigo um bom resultado com ele, tá? Na verdade, é quase um óleo mineral, né? Ele volatiliza em bem baixa temperatura, mas ele foi desenvolvido para isso, para isolar mesmo a cerâmica, tá? Então é interessante, né? A gente utilizar sempre materiais que a gente tem uma confiança, materiais desenvolvidos para isso, né? Ah, posso utilizar óleo mineral? Eu não testei, tá bem a verdade para vocês? Eu não fiz esse teste, né? Acho que a gente sempre tem que procurar o que tem de melhor para utilizar, né? Ah, tem coisa que funciona, que é igual? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja igual? Pode ser. Pode ser que funcione e não seja igual, né? Mas eu preciso sempre estar resguardado, né? Utilizando bons materiais, tá? Por isso que eu tomo um devido cuidado. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu utilizo a cerâmica Ice da Zirconzan. Zircônia, eu não dispenso utilizar a zircônia da Zirconzan, tá? Mas eu utilizo vários produtos de outras marcas, que são os produtos que eu gosto de utilizar. E não é porque eu sou consultor técnico da Zirconzan que eu não vou utilizar, né? A partir do momento que eu tiver que fazer isso, não é salutar para mim, né? Porque eu tenho que passar para vocês o que realmente funciona, tá? Então, o isolante mesmo que funciona é esse da Ivoclar, né? Não tem outro, não vai ter outro. Talvez assim, você pode até encontrar, mas eu ainda não, eu testei com muitos, tá? Não vou falar mal das outras marcas, né? Por exemplo, Renfert, o Picocep da Renfert. Renfert é minha parceira, né? Eu adoro os pincéis, adoro os equipamentos, mas infelizmente eu não gosto do Picocep, né? Então, você tem que me perdoar aí, mas eu tenho que ser verdadeiro, tá? Se quiser ver alguma perguntinha aí. O nome do líquido da cerâmica? Creation, tá? Líquido da Creation. O nome do líquido da cerâmica que eu estou utilizando aqui, ó, o líquido de modelar para cerâmica é o da Creation, mas a cerâmica, tá? É a Ice. Você encontra na Talmax para venda, tá? Ice Zircon, da Zirconzan, tá bom? Deixar todo mundo feliz, né? Que não posso agradar só um. Pessoal, vocês conseguem compreender aqui que eu estou seguindo a raiz, ó, estou formando a raiz aqui, abrindo espaço para eu poder colocar minha gengiva depois, né? Tem bastante gente que está entrando agora. Só deixar claro que você passou o isolante na muralha. Tá perguntando se é no modelo que você passa. Não, pessoal, quem entrou agora vai ficar salvo aí essa live aí por 24 horas, mas assim, ó, quem entrou agora, eu passei o isolante na muralha, eu apliquei toda a dentina na muralha, tá? E transferi para a peça, tá bom? Ó, pode ver que aqui eu nem removi ainda como saiu da muralha, tá? Então tem que ser esse isolante para você conseguir fazer isso aí de uma forma correta, tá? E não contaminar a tua cerâmica. Tem que ser esse isolante que eu mostrei para vocês aí, da Ivoclar. Essa técnica serve no metal cerâmico? Essa técnica serve na metalocerâmica. Como eu falei anteriormente, né? Já tinha falado isso. Vou repetir. Essa técnica serve para qualquer material, tá, pessoal? Cerâmica é cerâmica. Tanto em cima de metal quanto em cima de zircônia, tá? Então você pode utilizar em cima da tua metalocerâmica, com certeza. Vou repetir de novo, mais um detalhe. Eu sempre falo que a minha metodologia de trabalho, ela é uma metodologia que não se baseia, o pessoal fala, mas é em zircônia, eu não vou fazer teu curso porque é em zircônia, ou algo assim. Pessoal,
o meu curso é em cima de zircônia porque eu adoro a zircônia, mas você pode utilizar em qualquer tipo de material. Até resina foto aí, se você utilizar essa técnica do isolamento, fazer essa dentina desse jeito que eu estou fazendo, é uma filosofia de trabalho. Então você consegue utilizar em qualquer tipo de material, tá? A parte gengival, né, do meu curso aí, você pode aplicar até em prótese total, tá? Se você desenvolver, você pode aplicar até em prótese total. Um exemplo disso é a minha noiva, né, a Bia, a Beatriz, né? Quem não segue ela, vai lá no Instagram dela, lá, Beatriz S. Vieira, e dá uma olhada nas próteses totais dela e observa lá se não tem um dedinho meu lá também junto, ó. Um DNAzinho lá de gengiva que ela herdou, né? Então, por quê? Porque é uma filosofia de trabalho, pessoal. A gente tem que parar de pensar em material, em parar de pensar, mas eu não faço isso, não faço zircônia. Às vezes vocês estão perdendo de absorver um bom conhecimento, porque estão limitados a materiais, tá? Então, você pode utilizar em qualquer material. Outra coisa, né? A semana que vem a gente vai ter a semana da estratificação dentro gengival, a gente vai ter algumas videoaulas, né? São 4 videoaulas, né, Rodrigo? É isso? São 4 videoaulas aí que a gente vai estar passando essa técnica aqui mais na íntegra, né? Vai estar falando mais sobre essa técnica mais na íntegra. E é importante para vocês entenderem a técnica inteira, né? Assim, na live a gente vem aqui, faz uma parte e tal. É difícil a gente vir aqui fazer todo o trabalho, né? Na live aqui, conseguir passar para vocês todo o trabalho, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? De estar buscando conhecimento, né? Conceitos diferentes, mais fáceis, independente de qual material você vai estar utilizando, tá? Ah, eu faço prótese total. Pô, vai lá e assiste a parte de gengiva, meu. A parte de gengiva. Entenda as estruturas internas. O porquê que eu estou fazendo raiz? Por que será que estou fazendo a raiz aqui? Porque o dente ele não tem uma raiz. Quando o paciente ele perdeu o dente, ele não perdeu a raiz junto. E por que quando a gente vai devolver, a gente devolve só a coroa clínica? Porque a gente não está pensando em todas as estruturas que foram perdidas, não é verdade? Então a volumetria óssea, né? A parte gengival, que a gente às vezes não teve o conhecimento, né? Na nossa formação, lá no nosso curso técnico, às vezes a gente não teve, né? Esse conhecimento. Ó, pessoal, eu vou tirar um pouco mais aqui nessa região de papila, ó, aprofundar para eu ficar com uma profundidade maior aqui de papila, em todos eles, ó. Ah, vai ficar exposto a zircônia. Não tem problema nenhum. Tá? Depois a gente vai colocar gengiva, tá? Antes da dentina, eu já tinha feito o meu wash, né? O wash é imprescindível também, para poder gerar uma conexão da cerâmica com a zircônia, tá? Essa cerâmica que você está colocando aqui é reaproveitada? Sim. Essa cerâmica que eu estou colocando de volta no godê, pessoal, depois eu posso aproveitar ela para fazer a palatina, tranquilo, tá? Então olha só, pessoal, como eu consegui fazer, né, toda a formação da dentina, ó, olha aí, ó, eu já consegui modelar toda a minha dentina, tá? Uma modeladinha aqui agora na minha palatina.
Ó, vou formando, vou dividindo os dentes aqui, ó, vou dividindo com o pincel mesmo, tá? Depois eu vou cortar um por um, vou fazer o corte e tudo mais. Eu já vou fazendo aqui a divisão das minhas palatinas aqui, ó. Premolar a gente precisa colocar aqui parte oclusal e palatina também, né? Fazer outro pré. Mais alguma perguntinha aí? Qual temperatura você faz o wash? O wash, sempre, qual temperatura eu faço o wash, né? O wash eu sempre faço 100 graus a mais do que a temperatura recomendada pelo fabricante, tá? No caso da minha cerâmica aqui, que ela já tem um componente que promove, né, ela libera um óxido de ítrio aqui, tá? Então eu utilizo dentina opaca ou a própria dentina mesmo para fazer esse wash, tá, pessoal? Na cerâmica de vocês me perguntaram, em qual cerâmica? Aí eu não tenho como responder a cerâmica de vocês, né? Tem algumas cerâmicas que tem as massas apropriadas para fazer esse wash, tá? Essa cerâmica que eu utilizo aqui, ela tem, você pode fazer com qualquer massa, tá? Só queimar 100 graus a mais. Na minha opinião, é a melhor cerâmica para zircônia, tá? Vocês querem ter um bom resultado em cima de zircônia? Utilizem esse zircon da Zirconzan, que vocês vão ter um excelente resultado. A gente vem e faz um símbolo aqui, né? Ó, faz um início já de uma face palatina aqui. Não é o foco nesse momento, né? A gente vai estar fazendo isso depois das outras queimas. Então, pessoal, é muito importante essa queima aí, tá? Para o controle da contração também. Vocês observaram que eu não reduzi nada em comprimento de incisal, né? Quase nada. Eu vou reduzir um pouquinho ali, né, na parte central, nos incisivos centrais. Eu já vou lá reduzir um pouquinho, tô só dando uma melhorada aqui na palatina. Mas vocês observaram que eu não diminuí, então eu vou trabalhar só na contração da cerâmica. Por que eu aplico só a dentina? Eu aplico só a dentina porque se eu precisar aplicar um pouquinho mais de dentina para poder compensar essa contração, eu ainda consigo, né? Se você já aplicar aqui um esmalte, né, ou um opalescente já na primeira queima, eu não consigo mais controlar essa borda incisal, tá? Então ela vai contrair, depois na terceira queima contrai mais um pouquinho. Quando você chega na quarta queima, quinta queima, que é a queima final, teu borda incisal tá gigante. E fica aquela bandeira, né? Aquele halo gigante. E não fica nada natural isso, né? Então essa é uma dica legal aí, ó.
para você fazer a primeira queima do teu protocolo, queima só a dentina, tá? Vou passar aqui, vou fazer um cutback nos dois centrais, aí os outros são praticamente iguais. E aí a gente vai ver algumas perguntinhas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu sempre preservo o lóbulo distal e o lóbulo mesial, tá? Então, eu vou reduzir sempre, ó. Teve uma pergunta ontem se eu faço quadrado ou ovoide, ó. Não entendi direito a pergunta, mas olha só. Eu faço, né, ó, olha só, eu faço uma concavidade aqui bem no centro da minha coroa, tá? Como se fosse um chifrinho aqui, ó. Certo? Por que eu faço a concavidade? Para poder alojar os mamelos depois lá dentro. E não ficar com aquele mamelo boiando lá na superfície incisal, né? Lá na superfície vestibular. Tá? Então olha só, ó o formato que ele ficou, ó. Ó lá, ó. Tá? Ficou uma concavidade. Depois eu vou alojar mamelo ali dentro e tal. Fica muito mais simples, muito mais fácil para eu controlar, né? Esses mamelos aí, não fica lá na superfície, boiando lá na superfície, certo? Uma pergunta mais aí? Se você queima o protocolo diferente da queima unitária. Pessoal, eu queimo sim, tá? Bem diferente. O pessoal perguntou aí se eu queimo o protocolo diferente de uma queima de um dente unitário. Com certeza, tá? Dente unitário, a gente deixa 1 minuto de manutenção, porque é pouca cerâmica, né? Olha o tanto de volume de cerâmica que eu tenho aqui. Vocês acham que se eu queimasse na queima de um dente unitário, eu teria o mesmo resultado? Muito difícil, né? Esse é um erro bem cometido pelos técnicos, né? Tá? Sigam lá a semana da estratificação do gengival, que a gente vai falar tudo sobre isso aí, tá, pessoal? A gente vai bater muito nesse assunto. Então não vou estragar a surpresa de vocês aí. Mas sim, eu faço diferente a queima, tá? Quando vai ser a próxima turma online? Quando que é, Rodrigo? Nem sei, cara. Na semana da estratificação, vamos saber tudo. Ó, na semana da estratificação dentro do gengival, a gente vai estar falando mais sobre esse assunto também, tá? A gente está aí formando uma turma nova aí, em breve. Foi muito legal os resultados dessa primeira turma aí, o pessoal tem gostado bastante, a gente tem tido um bom feedback, tá, pessoal? Assim, eu me propus a fazer algo diferente para vocês mesmo nessa parte do curso online, porque eu vejo a dificuldade de todo mundo aí, né? A gente roda muito. E assim, uma coisa que eu me dei conta é que se eu entrei nessa brincadeira aí da aula, a gente tem que fazer algo com seriedade, né? A gente tem que mudar, quebrar paradigmas e mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que a minha missão aí é essa, tá? É estar fazendo com que vocês evoluam, né? Está fazendo com que vocês entendam que a gente não está aqui só para fazer dente, tá? A gente tem que fazer a diferença. Então é legal isso. Eu tenho tentado dar a maior atenção possível para a minha turma de curso online, para que realmente eles comprovem, né, que o online funciona tão bem quanto o presencial, tá? Se não funcionar melhor, pelos resultados que eu tenho obtido. Eu fiquei espantado com os resultados dos alunos, tá?
Mas aguardem aí, na semana que vem a gente vai estar trazendo novidades para vocês aí. A gente está formatando uma turma nova. E com certeza vai ser muito bom, tá? Enquanto não sai a turma online, a gente vai aprendendo aqui nas lives, né? Tem um compromisso com vocês de estar distribuindo um conteúdo bacana para vocês, mesmo para quem não faz o curso, mesmo para quem não está nas turmas, eu sempre tento responder com o maior carinho aí, né, a todo mundo. Tá bom, pessoal? Então isso eu acho que não faria sentido eu só querer vender algo para vocês, né? Sem estar ajudando vocês realmente. Então, pessoal, olha só, no canino e no pré, eu vou cortar aqui, ó, eu vou diminuir só nas proximais. O lóbulo central, eu deixo ele mais acentuado, tá? Então, recordando aqui, lóbulo mesial e distal mais acentuado, tá, ó, dos 4 incisivos, e lóbulo dos caninos e pré-molares mais acentuado, o lóbulo central, tá bom? Agora, qual que é o nosso procedimento? Cortar, né? Separar. Por quê? Para controlar a contração da nossa cerâmica. Se eu não separar, ela vai contrair um pouco para cada lado, né? Um dente vai puxar o outro, vai ser tudo fora do conforme aqui, tá? Então a gente corta por quê? Para cada dente contrair individualmente, tá? Para não formar uma contração em grupo aqui, tá? Ó. Então eu corto, vou até na zircônia, ó, corto, vou até na zircônia, ó, tá, ó. Cortei, vou até na zircônia. Acabaram de perguntar isso. Ó, cortei, vou até na zircônia. Central é um dente que eu dou uma atenção um pouquinho maior, né? Ó. Cortei, vou até na zircônia. Cortei todos, tá? Se eu vou passar agora um pincel aqui para tirar essas rebarbinhas aqui, ó, que ficaram. Eles vão contrair individualmente cada um aí, tá? Detalhe, pessoal, olha só, tá vendo que o central eu deixei os dois lóbulos, né, no mesmo sentido, né, ó, indo para mesial, para linha média. Já aconteceram com vocês de quando vocês cortam aqui, vocês colocam queimar, depois a hora que sai a queima, dá a contração, vai cada lóbulo para um lado, né? E fica aquela dificuldade depois para você arrumar esses lóbulos, ele tem que fazer uma queima só para arrumar isso, tá? Então olha só que legal, ó. Eu tenho uma solução boa para isso, ó. Deixa eu só arrumar ele aqui por palatina, que ele sai um pouquinho de lugar, ó. Como ele está cortado, ele vai contrair. Às vezes ele distorce, né? E contrai cada um para um lado. Então, para ele não distorcer, ó, eu vou fazer uma bolinha aqui na ponta do meu pincel, ó. E vou só posicionar ele aqui, ó. Não vou condensar, tá? Eu posso fazer isso até nos laterais. Aí geralmente nos laterais eu não faço não, só faço nos centrais. Mas quem quiser, dá pra fazer nos laterais também, tá? Então a nossa videoaula de hoje aí, ó, pessoal. Eu vou até aqui, eu vou colocar para queimar, tá? A gente vai fazer a queima dessa cerâmica. E a gente vê aí numa próxima aula aí, numa próxima videoaula. A gente vai estar de repente fazendo a continuação dessa peça aqui, tá? Esse é o segredo das suas individualizações ficarem tão naturais? Esse é um dos segredos, pessoal. É um dos segredos das minhas reabilitações ficarem tão individualizadas, tá? Eu vejo que os técnicos, eles têm uma ansiedade de fechar o ponto de contato. E a gente precisa ir controlando isso, né? De acordo com cada queima, com cada contração, e ir completando isso, né? Proporcionalmente em cada queima, tá? Você não pode querer fazer tudo de uma vez só aqui, tá? Então eu vejo assim, qual que é o diferencial da minha técnica aí?
é que eu tenho um controle, que eu consigo ter um controle dela e uma reversibilidade. Se algo não passa bem numa queima, eu ainda tenho como reverter na próxima, né? Se a dentina ficar curta, se a dentina ficar longa, se eu precisar mais volume, eu ainda tenho como acrescentar dentina e fazer uma queiminha de correção. Se eu já colocar um esmalte, alguma coisa assim, eu já não vou ter, né? Então, essa é a lógica aí do nosso trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? A gente prepara aí um conteúdo sempre com carinho, com respeito aí para poder fazer diferença aí no dia a dia de vocês. Um dos passos aí para eu conseguir uma agilidade muito grande na hora de aplicar uma cerâmica, vocês verem que eu apliquei uma dentina em 8 elementos aí, a gente fez em 40 minutos, tá? Menos que isso, né? 40 minutos foi a live toda aí. Isso aqui, se eu fosse fazer ela do zero, eu tendo que aplicar do zero, sem a muralha, sem o conceito, eu ia demorar fácil 2 horas para poder montar uma dentina bacana aí, tá? Então, pessoal, fica aí essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que voltar aí pro laboratório para entregar mais alguns casos aí, tá? Senão até a gente podia continuar. Eu vejo que vocês ficaram aí, ó, muita gente aí do começo até o fim comigo. Agradeço a participação de vocês. Assim, uma coisa que me emociona, me faz continuar, é o apoio que eu venho recebendo aí da galera, tá? O pessoal tem elogiado muito, tem gostado muito aí. E é isso aí, pessoal. A gente tá aí para fazer a diferença aí na vida de vocês, tá? Semana que vem, não esqueçam da semana de estratificação dentro do gengival, onde a gente vai estar aí abordando muito mais coisas, né? A gente tem o antes disso, o que vem antes disso aqui, né? A gente tem o que vem depois disso aqui, a estratificação, parte de gengiva, tá? Então, assim, eu quero que vocês participem, tá? Vai ter muito conteúdo bacana, muito conteúdo bom. Eu quero que vocês estejam participando comigo lá, tá? Um grande abraço para vocês aí. Até uma próxima live aí, uma próxima videoaula aí, tá? E a semana que vem eu conto com vocês lá. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.